O Real Madrid está de volta. E não de qualquer jeito, mas com a fúria dos gigantes, sem piedade, sem freio, impondo seu ritmo avassalador. Diante de um Red Bull Salzburg que tentou, correu e lutou, mas não resistiu à maestria merengue. Um massacre tático que resultou em um imponente 3-0. Mas se você se prender apenas ao placar, perderá o verdadeiro espetáculo da noite. O que realmente brilhou em campo não foi apenas o escudo madridista, mas o talento de um brasileiro que, a cada jogo, parece vestir uma nova camisa. A da liderança silenciosa, da genialidade ofensiva e da maturidade tática. Ele deu um show com a bola nos pés, distribuiu assistências como um maestro que rege o Bernabéu e fez questão de deixar sua assinatura no jogo, com uma atuação que a imprensa já classifica como a referência técnica da nova era merengue. Do outro lado da prancheta, Xabi Alonso, cada vez mais à vontade no banco de um gigante, não economizou elogios nem autocobrança. E quando ele e Vinícius Júnior se pronunciam, é porque o jogo teve peso, teve intensidade, teve mensagem. Essa vitória não foi só mais uma, foi uma aula, uma resposta, uma vitrine, uma afirmação de que sim, este Real está pronto para os grandes desafios da temporada, com protagonistas que não se escondem, que aparecem, que falam com a bola. Desde o primeiro toque na bola, o Real Madrid deixou claro, aquela não seria apenas mais uma partida de fase classificatória. Não era amistoso, não era jogo para testes. Era confronto para mostrar hierarquia, e foi exatamente isso que o time espanhol fez. Impôs respeito. O adversário, um Red Bull Salzburg corajoso, ousado e veloz. Mas ainda verde, tentou usar sua juventude como vantagem, mas acabou engolido pela experiência, pelo peso da camisa e por um Vinícius Júnior simplesmente imparável. A partida começou intensa, com o Salzburg tentando acelerar o ritmo e pressionar a saída do Real. Nos primeiros 5 minutos, chegaram a assustar com um chute cruzado que passou raspando a trave. Mas foi só. A resposta veio como um soco no estômago. Em um contra-ataque fulminante, Vini Júnior arrancou pela esquerda, trouxe para dentro, atraiu 3 marcadores e soltou um passe rasteiro na medida exata para Federico Valverde chegar como um míssil e abrir o placar. O relógio ainda marcava 9 minutos. A partir dali, o que se viu foi um monólogo técnico. A imprensa espanhola não demorou a se pronunciar. O jornal Marca estampou em sua versão digital: quando Vinícius não marca, assiste, e quando assiste, o faz como um gênio. Hoje não vimos apenas um extremo veloz, mas um cérebro tático que entendia o jogo antes de todos. Já o AS foi ainda mais enfático. O Real Madrid tem novo dono do espetáculo. Vinícius está em modo MVP, e não é exagero. 2 assistências magistrais, visão de jogo, dribles que desmontam sistemas e uma calma, uma maturidade que nos faz esquecer sua idade. O primeiro gol foi uma obra coletiva finalizada com precisão. O segundo, ainda mais simbólico, nasceu dos pés de Vini Júnior de novo. Dessa vez, o brasileiro recebeu aberto, conduziu até a linha de fundo, fez o famoso Vin Dance com a bola nos pés e serviu Gonzalo Garcia com um passe de calcanhar. Isso mesmo, de calcanhar. O jovem atacante nem precisou pensar, só empurrou para o fundo da rede. 2-0 e o Salzburg já parecia sem rumo. Xabi Alonso, no banco, assistia com os braços cruzados, em silêncio. Mas quem conhece o ex-volante sabe, aquele olhar dizia tudo: orgulho, confiança, mas também cobrança. Porque para ele, o time precisa manter a fome, manter o foco, não há espaço para soberba. E no intervalo, ao ser flagrado pelas câmeras na saída para o vestiário, Xabi já soltava a primeira pista do que viria. Bom primeiro tempo, mas ainda não chegou nos 90 minutos. Queremos mais, sempre mais. Na volta para o segundo tempo, o Real não tirou o pé. E aí, a cereja do bolo. Aos 67 minutos, em mais uma jogada construída com paciência, Vini Júnior chamou a responsabilidade, recebeu de costas, girou em cima do zagueiro, olhou para o meio da área e achou Valverde de novo em boa posição. Mas dessa vez o uruguaio deu um leve toque para trás e quem apareceu como elemento surpresa foi ele. Gonzalo Garcia de novo, batendo de primeira no canto direito. Mas o árbitro assinalou o impedimento. Foi ao VAR, a tensão tomou conta, e quando a decisão saiu, gol legal. O Bernabéu explodiu. Era 3-0. Aplausos, gritos, cânticos em homenagem a Vini. E nesse momento, parecia que o brasileiro havia se tornado mais do que um craque. Havia se tornado ídolo. Após o apito final, os microfones se voltaram para 2 protagonistas inevitáveis, Vinícius Júnior e Xabi Alonso. Primeiro, o brasileiro. Ele não fugiu do impacto da própria atuação. Eu jogo para isso, para fazer o time crescer, para criar, para ser útil. Nem sempre vou fazer gol, mas posso ajudar de outros jeitos. Hoje foi com passe, amanhã pode ser marcando ou até só correndo para abrir espaço. O importante é que a gente vença. E quando perguntado sobre a pressão por ser referência técnica do time,
Vini respondeu com uma tranquilidade que só os grandes têm. Pressão é quando você está longe de casa, sem saber se vai ter o que comer. Aqui é futebol. Aqui é alegria. Aqui é o que eu amo fazer. Um dos comentários mais compartilhados foi do ex-zagueiro Sérgio Ramos, que escreveu: "Nunca pensei que diria isso, mas hoje me lembrei do Zidane vendo o Vini jogar. Não pelo estilo, mas pela influência. Ele está decidindo jogos com o cérebro, não só com a velocidade." Do outro lado, Xabi Alonso apareceu na entrevista coletiva com seu típico ar sóbrio, mas claramente orgulhoso. E suas palavras confirmaram o que todos viram. Vinícius hoje foi brilhante, não só pelas assistências, mas pela forma como interpretou o jogo. Ele entendeu o que o time precisava, e isso é raro, isso é de jogador diferenciado. E mais, o Real Madrid precisa de líderes dentro de campo, jogadores que não só executem, mas também inspirem. E ele está se tornando um desses. Jornais europeus já começam a especular que, com atuações como essa, Vinícius Júnior entra de vez na briga pelos grandes prêmios da temporada. Bola de ouro? Talvez ainda seja cedo, mas se seguir nessa toada, vai ser impossível ignorá-lo. A imprensa europeia foi unânime. O Real Madrid está em plena ascensão e tem em Vinícius seu motor criativo. O L'Équipe da França escreveu: "Vinícius é o tipo de jogador que transforma partidas comuns em espetáculos. Hoje, ele foi o arquiteto de uma vitória incontestável." Na Inglaterra, o The Guardian publicou: "Se alguém ainda tinha dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder técnico do Real Madrid, a atuação contra o Salzburg sepultou todas elas. O futuro é de Vinícius e já começou." Quando o juiz apitou o fim da partida, não era apenas o fim de mais um jogo. Era o início de um novo enredo. Uma narrativa onde Vinícius Júnior não é mais apenas promessa, nem só um craque em ascensão. Ele é, hoje, protagonista absoluto de um Real Madrid em reconstrução ofensiva. Um time que aprendeu a depender da inteligência e da leitura de jogo do seu camisa 7.